Bom dia, pessoal. Vocês estão na cama com o Nagai, um cara que tem insônia e quando ele finalmente tem sono, a bebê acorda. E aí eu estou prestes a ter que começar a trabalhar e podia tirar um cochilinho, mas não consigo. Porque a bebê tá chorando. Eu amo a vida que eu tô levando, mas é literalmente padecer no paraíso. É, sem conseguir dormir, eu tava vendo redes sociais aqui e aí eu vi aquela treta do Drauzio com a trans. E eu vou tentar, eu vou fazer de tudo para não entrar nessa treta e para não falar desse caso, mas eu quero propor algumas reflexões que para você tentar mudar a perspectiva como você está olhando essa treta. Se você acabou sendo levado pela correnteza e acabou tomando partido e falando mal da trans e falando mal da Globo, ou então defendendo o médio, saiba que isso não é sobre a trans, não é sobre o crime que ela cometeu. Para você entender né, as coisas, as histórias que se repetem, elas são todas similares. Você tem que entender um conceito do que é que está garantindo o poder ao presidente e a atual situação no país. Eu acho que desde que esse canal existe, eu falo para vocês que não existem dois lados, existe um lado só e existe um governo, existem interesses, poderes governando através de polarização. Existem governos uma única situação, que é a elite, ela governa através de polarização porque ela está de ambos os lados. Então ela só dá uma cara para os lados, ela faz com que você se identifique com um dos dois, e aí você compra uma guerra que não é sua e você vive numa guerra que não é tua. E enquanto isso você continua validando o poder daqueles que estão lá lutando pelos interesses deles e não pelos teus. É como se. Vamos lá. Que bagunça na cozinha, gente. Vamos lá, vamos tentar manter a concentração. Imagina os Avengers sem o Thanos. Imagina o Spider-Man sem todos aqueles. Né, sem o Duende Verde, sem o Homem-Areia lá. Você já imaginou o Super-Homem sem Lex Luthor? O Batman sem Pinguim? Ah, sim, sou eu sem você. É, é, Veja, o herói ele só se revela com o caos. O bem ele só se revela com o mal. E é por isso que se você quiser uma religião forte, a sua religião, se você quiser criar uma religião para enganar um monte de gente e tirar dinheiro das pessoas, e pelo amor de Deus, isso não inclui a religião verdadeira que é a tua. Veja, se você quer criar uma religião para convencer pessoas, saiba que sua religião vai ser muito fraca, mas muito fraca mesmo, se ela só tiver Deus. Se ela só tiver Deus, ela vai ser uma religião fraca. Ela precisa também ter o diabo. A religião boa, ela tem que ter o lado bom e o lado ruim, independente de qual seja. Porque não adianta você ser bom e não ter contra quem lutar. Você tem que lutar contra o mal, e esse mal ele tem que ser tão grande, quase tão grande quanto o bem. Ele não pode superar o bem, mas ele tem que ser quase tão forte quanto o bem. Por quê? Porque aí quando você se coloca do lado de Deus e você diz que o inimigo, o Satanás, o capeta, o capiroto, o Black Spirit, ele é um inimigo a ser vencido, você faz com que as pessoas se coloquem do teu lado. E porque elas querem vencer e porque elas acreditam que você está falando a verdade, elas serão coniventes com tudo aquilo que você fizer, porque elas acreditam que elas estão numa séria missão e numa importantíssima missão de vencer o mal. E se dá certo na religião, dá certo no governo também. A Coreia do Norte falando dos Estados Unidos, a Venezuela falando dos Estados Unidos, o Brasil falando neste período da nossa história. Agora o Brasil ele fala do inimigo que é a Globo, e que é os comunistas e que é a Folha. Então você precisa constantemente ter inimigos. Tá tudo bem com a bebê, ela só tá enjoadinha. Tá nascendo um monte de dentinho na boca dela e é lindo de ver. Mas ela ficou 3 dias sem dormir, aí ela desabou, dormiu muito e é por isso que agora ela tá completamente sem dormir, completamente ligadona. E onde eu tava? Perceba,
Sim, você precisa ter inimigos e você precisa convencer as pessoas de qual é o lado do bem. Mas você não pode convencer todas as pessoas que elas estão do lado do bem. Não pode. Você tem que convencer ali 55, 60% da população que elas estão do lado do bem. Por quê? Porque as outras pessoas, elas têm que acreditar que elas estão do lado do bem, só que do outro lado, para que uma seja o diabo da outra. Para que elas tenham que combater uma a outra. Então, olha a esquizofrenia, olha a alienação, olha o absurdo que virou a nossa sociedade. Você é contra a corrupção? Então eu também sou contra a corrupção. E eu quero acabar com essa corrupção que tá aí. Beleza? Então beleza. Então vamos acabar com essa porra dessa corrupção que tá aí. Só que o outro lado, ele falou assim, não, você não quer acabar com a corrupção. Você quer implementar o fascismo. Você quer matar trans. Você quer matar... E aí, assim, um lado, ele vestiu a defesa de determinada classe. Então vamos chamar aí de oprimidos, vamos chamar de mulheres, negros, trans. E o outro lado, ele defendeu os. Já que ele viu que o negócio estava descambando, e já que ele viu que grande parte da nossa população ainda é religiosa, conservadora e meio atrasadinha, assim, desculpa usar essas palavras, eles decidiram abraçar toda essa galera e falar assim: não, tem que acabar não só com a corrupção, mas com essa falta de vergonha que tá aí. Então a gente acaba com essa falta de vergonha que tá aí. Então a gente chegou num ponto em que quando o médico ele entra num presídio e abraça um trans, ele tá errado. Ele tá errado. Por quê? Porque o nosso lado, ele diz que tá errado esses negócios aí. Tem que acabar com esse negócio aí. Esse negócio de trans não tá certo. Mas por que não tá certo? Porque ele tem que regimentar uma grande parte da população que é meio atrasadinha, que é meio conservadora e que não vê a natureza como natureza, porque ainda tem uma perspectiva muito fanática religiosa da coisa. E como o outro lado tá lutando por esses oprimidos e tá falando, gente, não é desse jeito. Então eles merecem respeito, eles têm que ser humanizados, eles têm que ser isso, eles têm que ser aquilo. Um mero médico entrando num presídio, abraçando um transexual, tem que virar toda essa guerra política que virou e toda essa coisa nonsense que virou. Então, beleza. O Drauzio, ele abraçou um cara que ele não sabia qual era o crime que ele tinha cometido, porque o Drauzio, desde a época que ele escreveu o Carandiru, ele já dizia que ele entrevistava pessoas e ele cuidava de pessoas sem perguntar qual havia sido o crime delas. Ele não forçava a pessoa a contar. Leiam um Carandiru, é um livro sensacional. E a pessoa falava se ela quisesse, mas ele não perguntava, ele não arrancava, até para que ele não fosse afetado pelo crime da pessoa e para que ele não perdesse a vontade de cuidar da saúde dela. Então, assim, o cara foi lá, ele perguntou sobre solidão, porque a matéria era sobre isso. Ele deu um abraço, ele não perguntou sobre crime, e depois o crime que esse trans cometeu, ele foi usado contra o Drauzio Varela. Porque não foi usado contra a pessoa. Ele foi usado contra o Drauzio Varela e ele foi usado contra a Globo. Por quê? Porque a gente está num governo que governa pela polarização. O governo anterior e esse, para mim, é tudo a mesma coisa. Ele governa pela polarização e ele precisa manter as pessoas bélicas em debate, dando porrada o tempo inteiro numa na outra. Então, eu fui num site lá e fui ver o que as pessoas estavam falando sobre isso. Drauzio Varela, ele é esquerdista, ele é comunista, ele defende transexuais e eu não entendo que conexão que as pessoas conseguem fazer entre uma coisa e outra, mas essas conexões estão sendo feitas. Porque se você gosta de trans, então você é do PT. E se você gosta do PT, então é porque você não presta. Então as sinapses que as pessoas fazem, elas são insanas, elas são doentes. Doentes, doentes. Então, se você acha que para ser contra a corrupção você precisa ser contra trans e contra a cultura, é porque você foi levada por uma manipulação doentia da coisa. Para você ser contra a corrupção, você não precisa ser contra a cultura e você não precisa ser contra transexuais. Contra crime, sim, sim. Agora, outra coisa que a gente precisa perceber é que crimes hediondos sempre existirão, porque sempre existiram. Então, eles existem, e eles não existem porque pessoas são de um partido ou de outro.
Então, perceba, o, o transexual, ele cometeu um crime hediondo. Logo, transexuais não prestam e o PT é uma desgraça. Se você tá fazendo esse tipo de sinapse, cara, vai se tratar. Tipo, você tá assistindo televisão demais. Tá assistindo televisão demais. Todas as pessoas merecem respeito, inclusive ontem foi dia da mulher, e eu tava lendo um monte de posts assim, feliz dia da mulher para você que tem útero. Feliz dia das mulheres para as mulheres que têm útero, porque trans não tem, então não merece. E aí eu falei, cara, uma coisa que eu aprendi na vida é que o contrário de amor não é ódio, é desprezo, né? Então, eu até postei lá, eu falei, se passa um carro de jabuticaba aqui, ou eu saio correndo atrás do carro de jabuticaba falando que eu quero comprar, ou então eu vou cagar pra ele e vou deixar ele embora. Agora, sair na janela e ficar falando eu odeio jabuticaba, ou eu sou extremamente carente, ou eu sou uma pessoa extremamente carente que precisa ser notada, ou então eu tenho algum problema mal resolvido com jabuticaba e nos dois casos eu tô errado. Então, quando alguém diz parabéns a todas as mulheres e as trans, e você para e fala assim, não, as trans não são mulheres. Então eu percebo que você não tem desprezo, você tem tudo menos desprezo por essas pessoas. E aí eu fico me perguntando se você tem uma carência extrema de se destacar nas redes sociais, ou se você tem um caso mal resolvido com as trans ou com uma única delas especificamente. Eu não vejo assim o porquê as pessoas se incomodam tanto com essas coisas. E ver as pessoas associando transexualidade a crimes hediondos e, portanto, a uma coisa que precisa ser exterminada, porque se você apoiar o presidente, você vai lutar contra essa sem vergonhice, logo não vai ter mais trans e não vai ter crime hediondo, aí é porque você. Eu não sei o que te falar, cara. Tomar, eu assim, se você segue esse canal, e modéstia à parte, muito provavelmente você não se deixou levar totalmente por esse discurso hediondo. Esse discurso é tão hediondo quanto o crime que o cara lá cometeu. O cara cometeu um crime hediondo e ele tem que pagar por isso. O cara cometeu um crime hediondo e não foi porque ele é trans. E o fato de um trans ter cometido um crime hediondo, não, senão eu teria que pagar por crimes que japoneses cometem aí. Concorda? Concorda? Então, tentem, por favor, não se deixarem levar, não se deixarem levar por essa polarização imbecil que impera as nossas redes sociais. Se você sair na rua, você vai perceber que as pessoas são mais humanas. Nas redes sociais, os bots começam e o povo vai atrás. E o povo vai atrás. E quando você vai ver, as pessoas estão defendendo ideias que não são as delas. Por quê? Porque a manipulação da religião ela está funcionando no governo. No governo você cria Satanás, Satanás ele quer que você faça sexo, sexo é impuro, então você tem que lutar contra o sexo e você tem que lutar. Só que aí assim, quando você acredita tanto em Deus, você odeia tanto o demônio que você é capaz de suprimir a sua sexualidade para defender Deus e o bem, aí você obedece o pastor, o padre, o líder, o ancião, para fazer qualquer coisa, porque se você consegue até deixar de transar, você consegue fazer qualquer outra coisa em nome dessa luta pelo bem contra um mal imaginário. Pense nisso agora. Porque em luta nenhuma você tem um lado 100% bom e outro lado 100% ruim. Você sempre vai ter diferentes interesses. Percebe? Ideologia só gera voto. Interesses geram políticas. Em guerra vocês têm interesses. E para defender esses interesses você precisa de uma ideologia dessa que faz você lutar cegamente até por aquilo que você não acredita. Você realmente acredita que transexuais eles tendem a cometer crimes hediondos e logo eles não deveriam existir? Tem um problema sério com você. E talvez você esteja cegando seus olhos aos transexuais de verdade e as dores e as aflições e as dificuldades e o desrespeito que as pessoas passam porque você acha que transexualidade é uma questão política e não humana. Aí é porque você já foi mais do que enganado. Aí você já foi mais do que enganado. Fausto, você está defendendo um transexual? Não, eu tô defendendo os transexuais. Agora, essa pessoa que matou, estuprou e matou o menino, ela tá pagando pelos crimes dela. E ela não tem nada a ver com esse discurso todo. Essa pessoa tá pagando pelos crimes delas e elas não têm nada a ver com o discurso todo. Agora, a mídia,
E os blogueiros e os youtubers, eles jogam a luz onde quer que eles queiram chamar a atenção. E eles estão chamando a atenção justamente no que causa polarização. Se você está no meio da polarização, você está ajudando toda essa situação a se perpetuar. Enquanto a gente estiver lutando um contra os outros, a gente não vai conseguir lutar pelos nossos interesses. Porque o governo, aplicando essa estratégia de polarização que nos mantém bélicos um com o outro, uns com os outros o tempo todo, ele está lutando pelos nossos interesses. E, aliás, ele está lutando pelos interesses deles, não pelos nossos. Reflita.